E a Daniela, que estava estudando ali pra caramba, poxa, Dani, me expressiona você. Vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde a todos. O preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. O capítulo é o 47. Acompanhe a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. A tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de se suceder, sem que te imponhas sofrimento desde a véspera. O que pensas que acontecerá, talvez se dê, não porém da forma como aguardas, porquanto a vida obedece a um plano de incessantes mudanças e transformações. Desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. Bom, isso aqui serve até para mim, né? Para eu não sofrer por antecipação aqui, para fazer o preparo de hoje. A gente sabe que a gente, quando encarna, tem um objetivo de evoluir, né? Da evolução. E através das situações que nos são apresentadas, é que a gente vai poder estar tendo a oportunidade de ter o aprendizado para essa evolução. Quando a gente sofre por antecipação, a gente se desequilibra, a gente abre portas para a ansiedade, para o medo, o que nos atrapalha de termos, inclusive, a ajuda da espiritualidade. Além de nós não vermos com clareza, a espiritualidade ela não consegue nos ajudar através de conselhos, de inspiração, né? A gente atrapalha essa comunicação com eles. Nós sabemos que nesse caminho evolutivo, muitas coisas nos acontecerão que no momento em que passamos, achamos que não são boas, não são para o nosso bem. Mas nós estamos equivocados, porque tudo que nos acontece tem um propósito. Naquele momento podemos julgar que aquela situação não é boa para nós, mas ela é boa, né? Jesus, quando foi questionado sobre a cura de um filho, um pai pediu ajuda e não conseguiu ajuda, e Jesus, quando foi questionado, ele disse: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, teria conseguido a cura. Então isso serve para a gente também. Se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos ter a certeza de que tudo aquilo que nos acontece tem uma finalidade, tem um motivo, um propósito, e é para o nosso bem e para a nossa evolução. Então, que tenhamos muita calma nessa hora, tendo fé, acreditando sempre que não estamos sós. Boa palestra a todos. Jesus, bondoso mestre, amigo, que nos acolhe na tarde de hoje, nos envolvendo nos braços, nos trazendo a alegria de sentir a paz que há em Ti, também dentro de nós. Pedimos a Ti, Senhor, e a Ti, Joana de Ângeles, mentora amorosa, que com seu carinho e a sua inspiração envolva e inspire o nosso amigo querido, Éder Andrade, nos estudos que ele nos traz na tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Que a paz do Cristo possa estar conosco por hoje, agora e por todo sempre. Ainda aproveitando a boa emanação que permaneceu no auditório, principalmente nessa região aqui, fruto do encontro de sábado passado, que tivemos a oportunidade de assistir. Nesse sábado, eu tive chance de ter ali
a intuição do estudo para conversarmos hoje. A reconciliação com os nossos adversários, ela começa no momento em que nós nos dispomos a nos modificarmos. Nos dispomos à reforma íntima. Não basta apenas falar, é necessário agir. E nesse processo de conscientização das nossas limitações e dos nossos defeitos, nós vamos iniciar o auto-perdão, até porque todos nós somos criaturas comprometidas. É impossível querer que o indivíduo, no estágio evolutivo que nos encontramos num planeta de provas e expiações como esse, a gente já consiga dar um voo mais alto, com exceção de completistas como Jorge Andréa, que esteve aqui no sábado. Há 20 anos que eu já o conhecia fazendo palestra, e ele está tão lampreiro quanto antes. Ela falou isso e é uma verdade. A vitalidade daquele homem permitiu que ele completasse a sua missão, nos deixando como legado a reforma interior, através do autoconhecimento. À medida que nós vamos nos conhecendo e vamos nos reconhecendo como criaturas comprometidas no pretérito, alguma coisa vamos fazer para nos melhorar e para nos modificar. Não há dúvida que a tarefa de reconciliação com antigos adversários de vidas pretéritas não é uma tarefa fácil. Alguns já vieram reencarnados na nossa família, os quais chamamos de pai, mãe, esposo, esposa, filho, filha, irmão. Porém, ainda existem alguns que se encontram na espiritualidade, perdidos, no próprio sentimento de vingança, ou até mesmo conectados mentalmente a nós, pela ligação do pretérito a qual nós não desfazemos. É fácil atribuir ao outro a responsabilidade de uma mágoa. Às vezes é difícil entender a raiz, a origem do problema que estabeleceu uma ligação tão grande entre dois indivíduos, o encarnado e um desencarnado. Às vezes é mais fácil apelar para o amor, para pedir que aquela criatura se liberte o outro, do que tentar por uma via lógica, tentar explicar o motivo da confusão, das escolhas equivocadas que fizemos ou que o nosso companheiro de caminhada fez, que nos uniu de tal forma, uma união mental psíquica, como diz Manuel Filomeno de Miranda, que se estabelece como um plugue mental, aonde dois indivíduos em dois planos da vida estão conectados um ao outro pelos sentimentos que não foram resolvidos. Às vezes, não é uma tarefa fácil, porque o indivíduo precisa se conhecer e reconhecer suas fraquezas e suas mazelas, porque independente dos adversários do passado ou dos desafetos de outras vidas, eu acho que a palavra desafeto fica mais didática, nós também temos que lidar com o maior adversário que o Cristo tentou nos mostrar, que é nós mesmos. E ele deixou uma passagem que ilustra bem isso, que se nós não saudarmos o compromisso que nós temos, nós seremos entregues ao juiz, o juiz vai nos entregar ao ministro e o ministro vai nos encarcerar, até que a gente pague até o último centil ou centavo, se podemos dizer assim, dos nossos compromissos e das nossas dívidas. Curioso que, tentando estudar mais um pouco, eu tentei entender quem seria esse juiz e cheguei à conclusão que é a nossa própria consciência. A nossa própria consciência é o nosso maior juiz. E esse juiz,
ele vai nos colocar diante do ministro da lei, que são as leis morais da vida. E as leis morais da vida vão nos levar automaticamente à lei de ação e reação. E seremos encarcerados novamente em um corpo físico, para que numa futura reencarnação voltemos aqui, numa condição de reparar os erros cometidos em vidas anteriores. Se eu já consigo ter consciência de que eu tenho que curar as mágoas que eu sou portador, alguma coisa eu tenho que fazer. Eu preciso inverter os sentimentos que eu venho destilando ao longo da vida. Se durante tanto tempo eu vibrei de forma negativa, achando que a vingança, a revanche, a desforra era a justiça dos homens, hoje eu preciso reverter isso na contabilidade divina, tendo atitudes positivas para com o próximo e para comigo mesmo. E como é que eu terei uma atitude para comigo mesmo? Como é que eu vou utilizar o auto-perdão? Tentando me compreender. Porque eu posso ser portador ainda de mazelas, mágoas, ressentimentos que vêm me corroendo e dificultam que eu consiga me confraternizar com os meus antigos desafetos que estão encarnados, como os meus familiares, amigos, aqueles que me cercam. As mágoas, as queixas, os ranços de outras existências precisam ser dissolvidos. E nós só conseguiremos fazer isso através do autoesclarecimento, do estudo, mas principalmente através da prática do amor ao próximo. Através da reforma íntima, que é um conjunto de elementos. Não basta apenas eu ter o conhecimento da verdade, eu tenho que praticar essa verdade. E praticando essa verdade, eu vou dar um testemunho. E nós tivemos aqui sábado um testemunho vivo de um século, porque a disposição à saúde dele impressiona. O DVD, que é a entrevista do André Trigueiros com ele, é interessantíssimo. A vontade que dá é que lance um segundo para dar continuidade antes que ele desencarne. Porque nós temos pouco tempo. A verdade, eu pensei até na possibilidade de enfrentar a fila para pegar um autógrafo, pensando assim, o dia que ele desencarnar, esse livro vai valer muito. Porque terá o autógrafo de Jorge André. Mas falei, não. Deixa as outras pessoas irem conversar com ele, porque eu já tive chance de conversar e dividir com ele uma mesa numa palestra. Ele é muito simpático, era uma figura engraçada, quem o conhece pessoalmente, por isso que eu quis ter a chance de revê-lo, pelo menos nessa encarnação. Não sei se será a última vez, para mim ou para ele, né? Porque com a disposição que ele está, é possível que enterre alguns de nós. E a gente observa que se a espiritualidade lhe deu esse vigor, esse sopro de energia, é porque o trabalho dele é tão importante que podemos encontrar naquelas análises que ele faz uma ferramenta para nos ajudar a lidar com as nossas dificuldades, com as nossas mágoas, com as nossas tristezas, com os nossos recalques, que muitas das vezes não nos abrimos, não confessamos, mas quando os amigos espirituais se aproximam e a mediunidade vai se desenvolvendo, e nós utilizamos essa mediunidade de forma cristã, evangélica, para ajudar o semelhante, e não nos desviamos do caminho do bem, utilizando a mediunidade para os fins possíveis e imagináveis, nós teremos chance de receber a ajuda da espiritualidade, porque a espiritualidade sinaliza aonde que nós devemos trabalhar. E como ela vai sinalizar? Curiosamente, ao falar uma determinada coisa ou pensar
algo de diferente acontece. E ao acontecer algo de diferente, você tem a certeza de que o espírito que está ali ao seu lado está lhe dando um cutucão emocional, de forma a você se dar conta que é exatamente o quisto de problema. Como diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, existem núcleos de energia mal resolvidos de outras encarnações que permanecem no nosso perispírito em forma de um clichê mental. E esse clichê mental precisa ser dissolvido. Às vezes uma mágoa, um ressentimento, o companheiro que causou a mágoa já seguiu o seu caminho, mas nós não conseguimos nos perdoar, nós não conseguimos dissolver todas essas mazelas que ainda carregamos no nosso mundo íntimo. Aí entra o auto-perdão. E como é que eu vou aplicar esse auto-perdão? Eu preciso me conhecer. Eu preciso me conhecer e preciso reconhecer para mim mesmo que eu sou portador de algumas dificuldades. Se eu já estivesse completando ou completado já toda a minha proposta reencarnatória, provavelmente eu teria desencarnado. E vocês vejam que Jorge Andréia, com a idade que está, ainda está sendo mantido encarnado. Quando eles saíram daqui no sábado e foram para os autógrafos ali, passou assim perto, eu me senti adolescente perto de Jorge Andréia. A sensação que eu tive que ele está fazendo hora extra há muito tempo. E nós não conseguimos dar conta daquilo que nós recebemos como tarefa. Vejam, enquanto alguns já estão recebendo a oportunidade de fazer hora extra, a gente ainda está com a nossa folha de serviços prestados ao bem a desejar. Por quê? Porque não fizemos aquilo que já poderíamos estar fazendo. Por que a gente não faz? Porque a gente não se dispõe. A gente não se dispõe. Até assistir um encontro como foi esse no sábado, aonde muitos companheiros estavam aqui, numa confraternização de paz e de luz. Ouvimos, o tempo passou que eu não senti. E eu fico pensando, puxa vida, às vezes é tão difícil convidar uma pessoa a vir à casa espírita para assistir uma palestra. E às vezes a gente vem e assiste a palestra e parece que está vindo na casa espírita pela primeira vez. A sensação que eu tive sábado, que eu estava vindo aqui pela primeira vez. Em função do quê? Da presença dos companheiros espirituais que aqui se encontravam, alteraram a psicosfera de tal forma que quando eu estava sentado lá atrás, numa das últimas filas, eu fechei os olhos, me concentrei, a impressão que eu só escutava a voz do orador. Não haviam tantas pessoas quanto realmente tinham. Isso foi uma coisa que me tocou. E aí eu pensei, puxa vida, nós precisamos nos modificar. Não adianta ficar naquele reme-reme de proposta. Na próxima semana, eu me comprometo que eu vou me inscrever num dos estudos da casa, ou vou fazer isso, ou vou fazer aquilo. Isso já deveria ter sido feito ontem, anteontem. É lógico que nós não vamos obrigar ninguém a fazer aquilo que as pessoas não desejam. Mas, curiosamente, mais uma vez, essa semana, nós tivemos chance e a oportunidade de participar do trabalho de desobsessão que a nossa casa espírita realiza. E, mais uma vez, eu tenho um testemunho de vida aonde pessoas que já desencarnaram e que ali compareceram, dando seu testemunho de sofrimento, nos constatam a importância da mudança da nossa conduta diante da vida, da nossa conscientização. Se a gente está tendo a oportunidade para promover essa mudança, por que nós vamos deixar para depois? E vejam, no momento em que o indivíduo se propõe a se modificar, ele pode até não ter uma consciência plena das suas dificuldades interiores. Mas se o seu desejo é sincero,
a espiritualidade vai encaminhá-lo de tal forma que ele vai realizar tarefas que vai lapidando a sua própria personalidade. E nesse processo ele vai promovendo a reforma íntima sem ele perceber. Ele não para ter tempo de se lembrar da sua dor íntima, ele vai trabalhar em favor do próximo. O tempo que ele ficaria se queixando de uma coisa ou de outra, ele vai voltar o seu pensamento para as atividades da casa espírita. O que essa semana vai acontecer? Nós teremos um encontro, mas não adianta eu só ir e ficar usufruindo da boa atmosfera da casa no momento em que eu já estou aqui há bastante tempo. Está na hora de eu começar a fazer alguma coisa. Eu vou ajudar dentro das minhas possibilidades. Lembrem daquela passagem do homem rico que entrou no templo de Jerusalém, colocou um saco de moedas e fez uma prece em voz alta para que todos pudessem ouvi-lo. Logo após veio uma viúva, é o óbolo da viúva, que coloca 3 moedinhas, era o pouco que ela podia ajudar. Ia lhe fazer falta, mas ela fazia questão também de contribuir. Ela faz uma prece, pede perdão por dar tão pouco, mas é o que ela tinha para dar. E já depois que essa viúva vai embora, nos contam os espíritos que chegou uma mulher que nada tinha a oferecer, a não ser o seu próprio tempo. E ela percebe isso, percebe que ela poderia ser útil, não oferecendo materialmente alguma coisa, mas oferecendo a sua ajuda pessoal. Pega uma vassoura e vai varrer o templo. Essa passagem, ela me chamou muito a atenção, porque nós sempre podemos fazer alguma coisa para ajudar, botando uma cadeira no lugar, pegando um copo caído no chão. Existem muitas formas de ajudar. Nós é que temos que enfiar na cabeça que não existe ninguém, a gente não tem que estar preparado para começar. Se a gente tivesse que estar preparado para começar, não começaríamos nunca. Isso dito pelo próprio Chico Xavier, uma vez que um rapaz chegou para ele e disse assim: Chico, eu gostaria muito de trabalhar dando passe, gostaria muito de ter uma participação maior na casa, mas acontece que eu ainda tenho muitos defeitos. E contou para o Chico os defeitos que eram. Aí o Chico falou: meu filho, no dia da reunião, faça um esforço e venha, pensando em servir o próximo. Porque se nós formos esperar você superar as suas dificuldades e todos os outros que estão aqui também, nós nunca teremos trabalhadores nessa casa. É necessário que o indivíduo comece, mesmo que seja claudicando, se arrastando, tentando. Tem pessoas que têm vergonha de dar passe. Acompanha, vê os outros fazerem. Com o tempo a gente aprende. E com isso a gente vai acabar dando passe e depois descobre que é um ato de amor. É um ato em que você se dispõe a servir. Assim como outras frentes de trabalho. Está certo que nem todo mundo é talhado para determinados tipos de tarefa social. Tem pessoas que adoram trabalho social, outros já preferem a parte administrativa, a parte interna. Mas se todo mundo está se doando de coração à instituição, pensando no bem coletivo comum, é válido. A casa precisa de uma administração, mas precisa também de trabalhadores. A casa cresceu muito, não tem apenas 3 andares aqui. 3 andares são o que nós olhamos e vemos do mundo material, mas a expansão da casa é muito maior do que essa. Os trabalhos que aqui são realizados vão além da nossa capacidade de imaginação, porque quando todo mundo vai para casa, fecha-se a porta, apaga as luzes, as atividades no mundo espiritual continuam funcionando. Reuniões, trabalhos de terapia, trabalhos de assistência aos espíritos. Por isso que nós temos que estar aqui de coração aberto,
porque a vibração que nós vamos deixar nesse ambiente, ela será utilizada pelos amigos espirituais para sensibilizar aqueles que ainda estão endurecidos. E o que eu senti nesse sábado foi um negócio fora de série. Iraci aqui no palco junto a eles parecia uma debutante. Verdade, verdade, sério. Porque quando Divaldo entrou e depois veio o doutor Jorge Andréa sozinho caminhando assim, eu falei, caramba, porque a gente que conhece fica assim imaginando o acúmulo de conhecimento que ele tem a nos oferecer. Gostaríamos de ter um contato maior, que ele pudesse ser um parente nosso, um avô, de maneira que a gente pudesse usufruir de todo aquele conhecimento, porque, gente, quando a gente começa a se dar conta do que o indivíduo realizou em uma encarnação, aquilo ali é como se fosse um pacote, parece que são 2 ou 3 encarnações numa só. Se a gente for olhar na essência. E ele foi pai com quase 60 anos. Ainda tem mais essa, que o Divaldo contou a história aqui, e no CD nós temos o complemento contado por ele próprio do que aconteceu. Muito interessante. Caiu na besteira de dizer para o espírito, venha, reencarne, então vai ser na sua família, vai, pode vir. E foi. Então a gente fica surpreso que ele ainda, com quase 60 anos de idade, tinha a disposição para ser pai, nas condições que foi contadas aqui. Quem não viu, perdeu a oportunidade de ouvir um depoimento de vida muito interessante, e ele dá um exemplo que está trabalhando, ainda lançou um livro, todos ganharam um livro. Um livro que talvez, até por uma questão de idade avançada, ele não terá condições de lançar outro. Provavelmente nós teremos biógrafos de Jorge Andréa, que vão lançar um resumo do trabalho que ele fez. Mas quando a gente para e pensa, puxa vida, o que eu fiz da minha vida? O que eu venho fazendo, apesar de termos a oportunidade de estarmos aqui para agradecer a chance de estarmos aqui com os companheiros, trocando essas ideias, porque a gente percebe que se estamos encarnados, estamos a caminho, ainda há tempo. Ainda há tempo porque que essa chance de falarmos, compartilharmos ideia, seja, quem não nos garante, o início de um processo de nos confraternizarmos com os desafetos que ainda somos portadores. Que desafetos esses? A nossa presunção de acharmos que só por conhecermos um pouco já nos achamos os donos da verdade. Diante da maneira de pensar tradicional do homem, diante de um Jorge Andréa, a gente se sente desse tamaninho, uma pulga talvez, porque é uma figura engraçada, mas que tem um conhecimento. E ele fala, às vezes, de uma forma que você lê o livro, tem que ler 2 vezes para entender onde ele quer chegar. Porque o conhecimento dele vai além da compreensão normal. Como todo psiquiatra, às vezes fala difícil. É uma característica. Mas a maneira, o enfoque dele sobre a questão da reencarnação, sobre a questão dos comprometimentos que nós somos portadores, que carregamos de uma existência para outra, já abre a brecha para nós entendermos o porquê do auto-perdão. Eu preciso me aceitar melhor, mas eu também tenho que fazer um trabalho comigo mesmo na mudança da maneira de pensar diante dos meus semelhantes. Curioso que às vezes a gente se sente um pouco sozinho nessa caminhada. A prece é o elemento de ligação com o plano mais alto que vai nos oferecer a oportunidade de estabelecer uma ligação direta, se eu posso dizer, com o que devemos nos modificar. E às vezes os amigos espirituais até nos dão uma deixa,
quando eles nos indicam um tema para nós estudarmos, tema esse que tem muito a ver com aquilo que tem que ser modificado dentro de cada um de nós. Quando a gente começa a perceber isso, fica mais fácil. Por que que fica mais fácil? Porque os amigos espirituais, eles estão tentando mostrar que o que devemos trabalhar com os companheiros é aquilo que nós devemos trabalhar com nós mesmos. Nesse processo de mudança, nesse processo de reforma íntima, é necessário estudo? Sim, é necessário estudo. Mas por que, além do estudo, nós temos que fazer o trabalho da prática da caridade? Porque nesse momento em que nós estamos realmente nos dispondo a servir em favor do próximo, nós vamos mudar o nosso padrão vibratório. E mudando esse padrão vibratório, nós vamos nos desligar das mazelas morais que normalmente nos prendem a determinadas situações. A gente chega na casa espírita, procura desacelerar, não pensar mais no que acontece lá fora, nas nossas dificuldades. A gente tenta abrir um canal de sintonia com a espiritualidade aqui para tentar absorver algo de positivo. E nesse momento a gente vai receber as orientações para quando voltarmos ao nosso dia a dia, à nossa vida, que a gente tenha uma ferramenta. Quando eu digo ferramenta, eu estou me referindo a uma ideia, a um pensamento que possa ser utilizado. Principalmente quando nós somos testados no nosso dia a dia. E esses testes começam quando a gente se dispõe a se modificar. Por quê? Porque aí a espiritualidade precisa, de alguma forma, acenar para a gente aonde se encontra a nossa dificuldade. É no relacionamento com quem? Com quem da família? Com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, com o filho. E a partir daí nós vamos dar o primeiro passo. Não existe uma verdade, existe a realidade onde nós estamos inseridos. Precisamos nos confraternizar com aqueles que hoje chamamos de parentes, irmãos, e que temos uma grande dificuldade de nos relacionarmos com eles. Não vale a pena, muitas das vezes, tentar provar que nós estamos certos ou que nós somos os donos da verdade. Verdade, às vezes, momentânea, porque à medida que vamos avançando e vamos descortinando novos conhecimentos, a gente se surpreende. Eu posso ser o antigo algoz, responsável pelo meu sofrimento nessa encarnação. Será que eu estou preparado? Como André Luiz nos conta, e Manuel Filomeno de Miranda também, para que a gente possa fazer uma visão mais ampla das existências passadas e ver, como um filme, um personagem responsável por todo um contexto de sofrimento e descobrir que aquele personagem somos nós mesmos. André Luiz nos conta isso no livro Sexo e Destino. E Manuel Filomeno de Miranda nos conta isso também no livro Sexo e Obsessão, aonde o personagem principal da encarnação, que sofre e tenta descobrir, ele descobre que ele é o responsável pelo que ele está passando. E aí o que nós podemos fazer? Somente buscar o auto-perdão? Não, eu tenho que me esclarecer. Eu vou tentar me perdoar à medida que eu for me conscientizando das mazelas que eu ainda sou portador e que eu preciso me modificar. Porém, a Casa Espírita nos oferece muitas oportunidades para fazermos uma laboterapia em favor do bem. Como seria? Saindo da posição do pedestal de onipotência que nós nos colocamos muitas das vezes, como Divaldo mesmo nos conta em uma das suas palestras que eu tive chance de ver em DVD, que ele recebe as pessoas para o atendimento fraterno e ele percebe claramente que o indivíduo está se queixando de algo que ele próprio
construiu para ele mesmo. Como chegar para essa pessoa e dizer, meu amigo, mude os seus comportamentos. Se você quer um resultado diferente, você tem que mudar o seu comportamento, porque se você não mudar seu comportamento, você vai continuar tendo o mesmo resultado. Se nós desejamos ter uma mudança na nossa vida mais significativa, que toque no âmago do nosso ser, nós precisamos ter uma mudança. Às vezes as pessoas querem que as coisas mudem, mas que elas continuem tendo o mesmo comportamento, a mesma maneira de ser, e que a espiritualidade atue de forma mágica, mudando as consequências, mudando o somatório, mas o indivíduo não faz nada para mudar o seu dia a dia, a sua maneira de pensar, o seu comportamento para com o próximo. Eu acho que isso daí é uma coisa bem simples. Se eu quero ter um resultado diferente, eu tenho que ter uma soma diferente. Mas se eu quero manter os mesmos elementos da soma, o resultado final será igual. E se nós hoje já temos algum conhecimento da doutrina, o suficiente para nos darmos conta que, se eu continuar repetindo o que eu venho repetindo, mentalmente falando, comportamentalmente agindo, o meu resultado será o mesmo. Não vai adiantar eu procurar assistência fraterna da casa espírita, me queixar dos problemas que eu sou portador ou que eu convivo na minha família, se eu não tenho uma atitude diferenciada, de maneira até mesmo, como diz André Luiz no livro Os Mensageiros, ter alguém para interceder a nosso favor. Existem casos de pessoas que pedem ajuda. Existem espíritos que querem interceder a favor dessas pessoas, mas eles não têm autorização. Por que não tem autorização? Porque as pessoas não fazem nada por onde merecer. Não há merecimento, o indivíduo não sai da sua posição. O mérito que o indivíduo poderia conquistar através do seu esforço próprio, ele praticamente não existe. Ele fica esperando que a misericórdia do alto resolva o problema completo, sem que ele movimente um músculo sequer. Até mesmo, acreditem, fazendo uma prece em favor de si próprio. Por isso que às vezes a dor se torna necessária para todos nós. Todos, até alguns desencarnados que estão aqui, testemunhariam que a dor é a companheira que tira a gente dessa posição cômoda, essa posição de conforto que nós nos encontramos, para que a gente possa começar a se modificar, agir em prol do bem, trabalhar, ser receptivo a novas ideias. Porque chega um determinado ponto que diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas será possível que nós vamos passar uma existência falando e alguns companheiros vão passar uma existência somente ouvindo e não vão ter uma mudança de conduta? Eu estou tentando fazer o que está ao meu alcance para me modificar. Se eu chegar ao final e não conseguir, pelo menos eu vou ter alguém que vai dizer para mim, você pelo menos tentou. Pode não ter conseguido, mas você tentou. E é aí que nós identificamos o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar suas más tendências e más inclinações. Que a gente não perca a esperança, que a gente insista, acredite, tenha exercício de fé, fé raciocinada, porque nós não estamos aqui apenas pensando no bem do próximo, nós estamos aqui reunidos em nome do Cristo, buscando encontrar ideias que possam promover a nossa reforma íntima, a nossa maneira de pensar, mudando a nossa conduta e nos transformando em pessoas melhores. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer junto a todos os que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, por hoje, agora e por todo sempre. Uma boa tarde a todos.